Quero convidar vocês para lermos Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao 36. A minha mensagem chama-se Abençoados em Casa. Eu sei que você está sendo e vai ser mais abençoado em casa. Lucas 24, o Senhor colocou essa palavra em meu coração e eu quero repartir com você aí na sua casa. Uma alegria ter você comigo. Quero que você fique até o final, serão poucos minutos nessa reflexão e eu sei que pode fazer muita diferença na sua vida. Deus tem algo a dizer ao meu e ao seu coração na palavra do Senhor. Lucas 24, 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. E os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer por estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois já a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor Jesus ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apareceu, apresentou-se entre eles e lhe disse: paz seja convosco. Senhor, que a tua palavra seja aplicada ao meu coração e ao coração de todos os meus irmãos que agora em seus lares estão nos vendo e estão celebrando conosco neste momento. Em nome de Jesus, amém. Eu quero dividir essa mensagem em 3 partes, esse caminho em 3 partes. A primeira parte é o caminho do resgate. A gente tem aqui uma história interessante que conta que na manhã que Jesus ressuscitou, que as mulheres foram ao sepulcro, depois Pedro foi ao sepulcro, e tudo isso aconteceu nesse mesmo dia
Esses 2 discípulos estavam voltando para a casa deles, para a aldeia onde eles moravam, em Emaús, ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. E eles estão caminhando de volta para casa. E Jesus se apresenta no meio deles. Eles não percebem que é Jesus, começa a caminhar junto com eles. E o texto diz que, enquanto eles caminhavam e falando a respeito de tudo que tinha acontecido, Jesus alcança os 2 e percebe que eles estão deprimidos, desanimados, desiludidos, frustrados, desapontados, quase deprimidos mesmo. A razão da condição deles estar assim está no verso 16. Os olhos deles estavam como que fechados para não o conhecerem. Eles não conheceram a Jesus. Eles não conheceram. E eles vão reclamando o que tinha acontecido e não notam que o próprio Jesus caminhava junto com eles. Naquele momento eles tinham tirado o olhar deles do Senhor Jesus. Na verdade, assim como Pedro naquele dia, naquela tempestade, tirou os olhos de Jesus e olhou para as águas e começou a afundar, eles também estavam afundando no desespero da situação. Queridos, quem olha para a crise, como esses 2, fica cego, não consegue enxergar nada, nem o óbvio. Ele diz assim, quando de repente o próprio Jesus veio, uniu-se a ele e começou a andar do lado deles, porém os olhos deles estavam fechados, eles não conseguiam ver, eles não notavam, Jesus estava tão pertinho deles, eles não notaram. Jesus então provoca um diálogo e conduz o diálogo, de forma que leva eles para uma outra condição. E Jesus, como um caminhante qualquer, olha para eles e diz: parece que vocês estão conversando alguma coisa muito séria, sobre alguma coisa muito difícil, parece que vocês estão conversando, vocês estão preocupados. Com o que vocês estão preocupados? E eles, com um semblante triste, olham para Jesus, um deles chamado Cleopas, o outro nome não sabemos. Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas terríveis que estão acontecendo aqui. E Jesus então, para continuar o diálogo, pergunta para eles: que coisas? As coisas que aconteceram com Jesus o Nazareno, disseram eles. Ele era um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e dos homens. E Jesus está ouvindo. E eles continuam, mas os sacerdotes, os principais, os nossos líderes religiosos, eles o prenderam, o entregaram ao governo romano para ser condenado. E eles o crucificaram. E nós, olha o lamento, nós pensávamos que era ele que ia libertar o povo de Israel. E agora já é o 3º dia, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. E agora tem uma parte que eu acho muito interessante. Quando uma pessoa está cega, ela não consegue ver. E eles continuam dizendo assim: algumas mulheres do nosso grupo, elas estiveram no sepulcro hoje pela manhã. Voltaram com uma história surpreendente, de que o corpo dele havia desaparecido. E lá encontraram anjos e disseram que Jesus está vivo. Alguns homens também estiveram lá, correram lá para ver, e de fato o corpo de Jesus não estava lá, havia desaparecido, como as mulheres tinham dito. Queridos, eles narram os fatos que realmente comprovavam a ressurreição, mas estavam tão cegos que não conseguiam enxergar o Cristo vivo bem do ladinho deles, caminhando com eles. Eles conheciam as profecias, mas eles não conseguiam entender que a cruz era o caminho para a glória do nosso Senhor. A maior história da humanidade estava se desenrolando bem debaixo do nariz deles, mas eles não estavam entendendo. Há uma frase de alguém que disse no passado: quem foge da realidade da cruz
não é capaz de ver o túmulo vazio. Eles estavam indo para Emaús, sentido contrário de Jerusalém. Eles deixaram Jerusalém, lá onde houve a crucificação. Eles se afastaram da cruz. A cruz trouxe um terror sobre eles, um medo, um mal-estar. E a tendência natural era sair de perto. E então eles vão indo para Emaús. Mas quem se afasta da cruz não é capaz de ver o túmulo vazio. Uma coisa interessante é que eles eram bem informados. Eles sabiam de tudo. Jesus provoca o diálogo e eles contam para Jesus toda a narrativa dos acontecidos. Mas informação sem visão gera confusão. Tem pessoas que sabem tudo sobre a crise em nossos dias também. Você vai encontrar pessoas muito atualizadas sobre todos os fatos da crise que nós estamos vivendo, mas não sabe quase nada sobre Jesus. Quem não se enche da palavra de Deus, se enche de medo, de pavor, de angústia. Jesus veio para nos resgatar. Ele caminha com esses dois para resgatá-los, porque eles estavam perdidos, abandonando Jerusalém. Era lá que tudo estava acontecendo. Nós também demos as costas para a cruz, e Jesus veio em nosso resgate. A palavra de Deus diz, no mesmo livro de Lucas que lemos, agora no capítulo 19, versículo 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Este versículo é o tema do livro de Lucas. É o verso central de tudo que o apóstolo escreve, o evangelista escreve aqui no livro de Lucas. O Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Por isso Jesus vai atrás daqueles dois que estavam desorientados e perdidos. Por isso ele vem atrás de mim, por isso atrás de você. Por isso ele vai em busca dos seus, da humanidade, dos seus filhos. Queridos, eu queria convidar você a olhar para Jesus. Tira os olhos da crise. Se você olhar só para a crise, você não vê Jesus, embora ele esteja bem do seu lado, falando com você, provocando a sua fé. Sabe, Jesus tem que ser o centro da nossa vida, não a crise, não o coronavírus. Não se fala em outra coisa. Eu sei que é preocupante, eu entendo. Mas sabe de uma coisa, lá em João 14, Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos. Lá em Mateus 28, ele promete, estarei com vocês todos os dias da sua vida. O Senhor está conosco no meio dessa crise. A pandemia vai passar, os problemas econômicos serão sanados, mas uma coisa importante nós não podemos perder de vista: o Senhor Jesus está do nosso lado, até mesmo quando estamos no caminho errado. Ele está com você, Ele está aí do seu lado. Reflita nesse momento. Você pode perceber? Você pode sentir que Ele está do seu lado? Neste momento, então, Jesus disse assim no versículo 25, então, lhes disse, como vocês custam a entender? E como demoram para crerem tudo que os profetas disseram nas Escrituras? Não foi profetizado que o Cristo teria de sofrer todas essas coisas, antes de voltar para a sua glória? Então Jesus citou para eles um texto após outro, começando por Moisés e todos os profetas, e através das Escrituras, explicou o que os textos diziam a respeito dele mesmo. Tem uma versão de Bíblia que diz assim, ó nécios, tardios para crer. Jesus pega pesado. Tolos, vocês não conseguem entender. Queridos, nós que temos a palavra de Deus em nossas mãos, você que professa Cristo na sua vida, não seja tolo. O Senhor Jesus está com você, Ele prometeu que não te abandonaria, e isso não tem a ver com quantos pecados você tem ou deixa de ter, isso não tem a ver com quão bonzinho você é ou não. Ele disse, eu estarei com vocês, Ele está do seu lado, conversando com você todas as manhãs, todos os dias. Quero desafiar você a perceber isso. Comece a prestar atenção, se aquieta um pouco o seu coração. Tira os olhos das notícias ruins, tira os olhos da crise, do medo, de tudo que assombra, dessa nuvem negra.
Porque o Senhor Jesus está com você. E Ele está caminhando do seu lado para te resgatar para um lugar melhor. O seu lugar não é nessa confusão. Não é nesse ambiente de tristeza. Havia um clima de morte. Eles só sabiam a notícia da morte, mas não conseguiam enxergar que a ressurreição já tinha chegado. Não conseguiam ver que Cristo estava vivo bem do lado deles. A esta altura, diz o texto, que eles já estavam chegando na aldeia de Emaús. E eu então passo agora para a segunda parte da nossa reflexão. Aqui há um convite especial. É tão interessante que Jesus vai falando com eles e a palavra vai penetrando no coração deles de uma forma que eles nem notam. Como a palavra de Deus faz efeito no seu coração, no meu coração. Você ouve a palavra de Deus? Você lê a palavra de Deus? Você que lê tantas notícias, que ouve tantos canais, que assiste tantas lives. O conteúdo tem a ver com a palavra do Senhor? Tome cuidado. Este é um alimento. Não se alimente de qualquer coisa. A palavra do Senhor é essencial. E aqueles homens estavam tão tomados naquele momento. E quando Jesus fez como quem ia caminho adiante, eles olham para Jesus e o texto que nós lemos diz que eles insistiram: Senhor, fica conosco. Já está meio tarde, o dia está terminando, vai chegar a noite. Fica conosco. Fica essa noite com a gente. Posa aqui em casa. Vem aqui na minha casa. Dê um lugarzinho para o Senhor. O texto diz que houve uma insistência e Jesus resolveu aceitar. E ele entrou para ficar naquela casa. Queridos, essa é uma parte muito importante do que eu quero te falar hoje. O texto diz que Jesus abençoou aquela casa. Quem conhece as palavras de Jesus, como esses homens começaram a ouvir, ele deseja que Jesus fique na sua casa. Quem ouve os ensinos de Jesus, convida ele para ficar. Jesus não é uma pessoa inconveniente na casa daqueles que amam a palavra do Senhor, que se deixam ser tocados por essa palavra, que se alimentam dessa palavra. E quando você, como esses discípulos, quando você diz: Senhor, fica na minha casa, o que acontece com você? Nesses dias que estamos todos em casa, há uma crise instalada. Há pessoas dizendo: não aguento mais ficar em casa. Sabe, a sua casa que é um lugar de refúgio, que tem que ser um ambiente agradável, gostoso, que tem que ser um momento de alegria, se juntar com os filhos, com a esposa, com o esposo. Muitos têm perdido a paciência: não aguento mais, não vejo a hora de voltar para o trabalho. Meu trabalho nem é lá tão bom, mas eu quero ir embora dessa casa. Que triste isso. Que triste. Na verdade, essa casa está precisando de algo. Esse algo chama-se Senhor Jesus. E quando Ele chega, Ele põe ordem. A minha casa esses dias está uma bênção. Está uma bênção. Os filhos estão ao nosso redor, os netos. A gente está feliz. Porque é uma alegria. Nós celebramos juntos, nós cantamos. Nós colocamos louvores ao Senhor. Nós oramos. Nós compartilhamos a palavra. Nós comemos bastante também. A gente faz bastante comida. Reparte. Não tem crise, querido. A sua família é um presente que Deus te deu. Se está faltando ajustes, aproveita esse momento. Mas convida Jesus para entrar na sua casa. Está faltando a bênção do Senhor Jesus. Até aqui aqueles dois estavam tristes ainda. Mas feliz a hora que eles convidaram. E insistiram: fica, Senhor. Fica aqui com a gente. Fica na nossa casa. Nossa casinha é tão simples, mas fica aqui, Senhor. Jesus não recusa o convite, Ele entra. E quando você faz esse convite, o que acontece? Primeiro, Ele atende o convite. Olha que benção. Convida Ele, Ele vai atender. Ele atendeu o convite deles. Depois, o pão sobre a mesa é abençoado e multiplicado. Não foi o que Jesus fez? Eles falaram: vamos comer alguma coisa. Caminhamos 11 quilômetros. Provavelmente mais de 1 hora de caminhada, cansaço. Final do dia, vamos comer um pão. Mas eles até ali não tinham percebido nada. Mas quando o Senhor Jesus pega aquele pão, Ele levanta aquele pão e diz: Pai, graças te dou por este alimento. Aquilo era característico de Jesus. Eles tinham notado, eles sabiam, já tinham visto Ele fazer tantas vezes daquela forma.
O Senhor Jesus quer chegar na sua casa e abençoar o seu pão. Você que está com medo de acabar o pão, de não ter no supermercado, de não ter dinheiro para comprar. Quando o Senhor abençoa o pão, Ele também multiplica o pão. Eles tinham visto Ele fazer isso, por isso eles tomam um choque. E o que aconteceu? O que vai acontecer com você? Os olhos são abertos. Você que mal via o Senhor Jesus, que só estava vendo a crise, que estava reclamando das crianças fazendo bagunça. Deus está falando com alguém agora. Agora você começa a ter os olhos abertos, e apesar das dificuldades, das lutas, do medo, o Senhor está multiplicando o pão nessa casa. Os nossos olhos estão podendo ver a bênção do Senhor aqui. E o que mais acontece? A tristeza vai embora, a esperança renasce, a tristeza dá lugar à alegria, e a disposição volta. Aqueles homens então estão dispostos, não estão mais acabados, cabisbaixo, triste, com cara de cansado, deprimido, porque eles voltam imediatamente para Jerusalém. Com Jesus em sua casa, a crise se vai, a crise não te abate, você vence ela. Com Jesus, a noite vira dia. Se eles disseram que era o final do dia, a noite estava chegando. Eles tomam ainda uma decisão sábia. Jesus parte o pão, abençoa. Jesus só foi lá para abençoar. Percebe que Ele nem comeu com eles. Ele abençoou. Quando eles abriram os olhos, o Senhor Jesus não estavam lá, mas os olhos espirituais estavam abertos. E disseram um para o outro: é o Senhor Jesus. Ele estava aqui, cadê Ele? Então eles tomam uma decisão e eles voltam para Jerusalém. Com Jesus a casa é uma bênção, e tem a garantia de ser essa bênção permanente. Quantas coisas maravilhosas aconteceram depois que convidaram Jesus para entrar na casa deles. Nesses dias, queridos, de isolamento social, tão necessários, mas que vai passar, nós queremos que a sua família aproveite para fazer todos os ajustes. O Senhor Jesus estando lá, os ajustes serão automáticos. O pão é abençoado, a disposição do coração muda, os olhos se abrem. Aqueles que não conseguiam ficar juntos começam a praticar a comunhão. Páscoa é comunhão, ceia é comunhão. Você está em quarentena para aprender a viver em comunhão. O Senhor Jesus está nos paralisando para nós olharmos para a nossa família, para as necessidades da nossa família. Às vezes é uma coisa tão simples, atenção, um abraço. Faça isso. Esta geração tem dificuldade com o convívio coletivo. Somos conduzidos ao individualismo. Temos baixa tolerância. E o Senhor então nos confina dentro de nossas casas, para nós aprendermos ou reaprendermos a essa coisa tão importante. Será que Jesus foi convidado para o seu lar? Os pais estão brincando com as crianças? Tem louvor na sua casa? Tem oração? Tem Jesus aí? Tem alegria? Pai de família, mãe de família, está em suas mãos essa decisão tão importante. A Páscoa é a libertação da peste, da crise, do medo. A Páscoa é a vida de Deus em nós. Foi dentro de suas casas que os judeus foram libertos da última praga. É dentro de casa que Deus quer trazer libertação a você. Quando Deus foi tirar os judeus do Egito, disse: essa noite, a última praga, fique dentro de suas casas. Vai ser uma mortandade, mas vocês não serão atingidos. Passe o sangue do cordeiro, mate o cordeiro, passe o sangue no portal da sua casa, nos umbrais da porta, e fique dentro de casa, a família toda. E eles obedeceram, e eles ficaram quietinhos. A praga se instalou na nação inteira. Os egípcios tiveram todos os filhos mais velhos mortos naquela noite, inclusive o filho do rei. Foi uma tragédia, mas eles estavam guardados debaixo do sangue passado na porta. Queridos, nós também estamos guardados debaixo do sangue que manchou o madeiro da cruz. Isso é Páscoa. Páscoa é passar debaixo do sangue. Se nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro, nós estamos guardados, nós estamos libertos, nós estamos guardados pelo Senhor.
Nós estamos guardados da praga. Que praga? Coronavírus? Também. Mas olha, da praga da indiferença, da falta de tempo com Deus, da falta de oração, da falta de tempo com a esposa, com os filhos. É dentro de casa que nós aprendemos a lição muito importante, a lição da dependência. A lição da dependência. Nós respeitamos nossas autoridades, nossos governantes. A palavra de Deus nos ensina a fazer isso, mas a nossa dependência está no Senhor. Nós confiamos que Ele nos guarda. Isso não quer dizer que você pode desobedecer às ordens, sair de casa, fazer o que quiser, não. A palavra de Deus diz que você tem que ser sujeito às autoridades. E a recomendação nesse momento é esse: quarentena. Então vamos cumprir direitinho a nossa parte. Mas a nossa dependência está no Senhor. A nossa confiança está no Senhor. Amém, querido? Essa é aquela hora que eu queria tanto ouvir um amém. Eu sei que você está falando aí na sua casa, amém. Porque esse amém é uma confirmação. Esse amém é um dizer sim, eu creio, eu recebo. Terceiro ponto, para nós terminarmos: o retorno para Jerusalém. Jerusalém significa lugar de paz. Lugar de paz. Emaús era lugar de águas quentes. Talvez a tendência fosse se acomodar em Emaús e ficar lá, se lamentando, triste da vida. Mas Jesus acompanha eles, alcança, faz um resgate e põe eles de retorno para Jerusalém, para o lugar de paz. A crise passou. Agora eles voltam, retornam e retornam imediatamente. Quem havia caminhado 11 quilômetros, agora tornam 11 quilômetros de volta para Jerusalém. São 22 quilômetros. Você já andou 22 quilômetros em seguida? Creio que não é muito fácil. Mas a alegria que tomou o coração deles, a disposição, a mudança interior. Então agora o retorno para um lugar de paz. Não voltam mais tristes, abatidos, mas voltam rápidos, alegres. O retorno ao trabalho, era lá que eles deviam ficar. Retornarem para as promessas de Deus. Já já, meus queridos, vai acabar a quarentena. E nós vamos retornar para o trabalho. Nós vamos retornar para uma vida normal, mas para uma vida muito melhor, porque agora com alegria, você vai retornar para a casa de Deus, com fé, com confiança, com tanta alegria, você vai convidar todo mundo. Vamos para a casa do Senhor. Vamos fazer diferença no reino. As promessas de Deus não falham, eles sabiam disso agora. O Jesus que eles pensavam que estava morto, não está do lado deles. E eles então retornam para o plano, para seguir o plano que Deus havia estabelecido para eles. Deus tem um plano na sua vida, já vem um retorno, e eu quero que você retorne para a casa de Deus, retorne para a sua célula, retorne para o seu ministério, retorne para onde Deus te colocou. Se você não sabe, Ele vai te apontar, Ele vai te mostrar. Retorne para viver um novo tempo. Nossa vida nunca mais será a mesma. Depois dessa crise nós seremos muito melhores. O mundo não vai ser o mesmo. A igreja não será a mesma. A forma de tratar as pessoas vai mudar. A forma de comprar, de vender, de se relacionar com o vizinho. Nós temos que aprender algo. Deus está nos ensinando a forma de nós amarmos a nossa família, de nós nos relacionarmos, de ensinarmos os filhos. Tudo novo. Agora eles voltam para um lugar de paz chamado Jerusalém, onde eles começam um tempo novo de trabalho. Eles precisam voltar, eles precisavam voltar. Eles precisavam sair do clima de morte. Cristo agora está vivo, é Páscoa, estamos libertos. E eles lembram Jesus dizendo: por que vocês estão tristes? Não havia razão. Eu creio que o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você hoje: por que você está triste? Ah, Senhor, nós apontaríamos para Ele o caos em que estamos vivendo. O Senhor não lê jornal, o Senhor não vê a internet, o Senhor não está notando tantas pessoas sofrendo. Quantas pessoas estão perdendo a vida, nós oramos e lamentamos com essas famílias. Mas o Senhor Jesus iria nos dizer: deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus queridos. Há uma promessa de Deus em tudo isso. Há um ensino de Deus em tudo isso. Não significa porque há uma pandemia, porque uma crise,
agora uma crise econômica se espera, não significa que o Senhor Jesus nos abandonou, Ele está conosco. Então a crise econômica vai passar, nós vamos trabalhar mais, temos que ter isso na nossa cabeça, trabalhe mais, ajude quem você puder, e Deus que enviou Jesus para estar com você, vai derramar na sua vida como nunca derramou antes. Eu tenho certeza disso, eu estou com essa expectativa no meu coração, eu também estou no meio dessa crise, mas eu estou com uma expectativa boa, que nós vamos voltar, como aqueles que voltaram para Jerusalém, nós vamos voltar para a paz, e vai ser uma alegria sem fim. Então vamos voltar para lá, vamos voltar, o Senhor Jesus vai dizer, pronto, agora basta, vocês aprenderam, vocês ficaram um tempo em casa, agora podem voltar para o trabalho. Eu acho uma coisa tão interessante nesse texto, queridos, pense comigo, eu fiquei perguntando, porque o Senhor Jesus, logo no primeiro quilômetro que encontrou eles, não parou aqueles 2 discípulos e disse, olha, eu sou Jesus que vocês estão procurando, eu ressuscitei, estou eu aqui, não vai para Emaús, não, vamos para Jerusalém, vamos voltar, vamos. Por que Ele não fez isso? Ele permitiu que eles chegassem até na casa deles, porque é lá na casa em que a bênção de Deus está sobre nós. O Senhor queria fazer isso na casa, e o Senhor quer te abençoar na sua casa. Você não está aí por acaso, o Senhor está te abençoando, para quando você sair daí, sair alegre, não vai sair triste para o trabalho, agora tem que voltar a trabalhar, será que vai ter pagamento, como será que vai estar meu trabalho? Não, levanta a sua cabeça, por onde você passar e diga, Deus está nos abençoando, a mão do Senhor está sobre nós. O Senhor vai abençoar a empresa que eu trabalho, o Senhor vai abençoar o meu negócio, o Senhor vai nos fazer prosperar. Se a sua empresa está falindo, Deus vai abrir uma outra porta. Eu creio num Deus que não abandona. Ele andou 11 quilômetros depois da ressurreição para buscar 2 discípulos. Entrou na casa com eles, abençoou a casa e trouxe eles de volta para uma vida de paz, de alegria. É isso que Ele está fazendo com você. Aproveite. São mais alguns dias só e nós voltaremos para a vida normal. Mas não vamos esquecer que o Senhor foi em nossa casa, abençoou nossa casa e nos chamou para uma nova vida. Vamos trabalhar cheio de esperança, vamos vencer a pandemia. Jesus está vivo, é Páscoa, nós estamos libertos disso. Vamos superar os problemas financeiros. Deus está fortalecendo a musculatura da nossa fé. Isso vai acontecer comigo, com você. Eu quero orar por você agora. Eu quero que, se você puder parar um momento, fechar os seus olhos e orar comigo. Eu quero abençoar a sua casa. E eu quero que você perceba que Jesus está aí pertinho de você. Nessa Páscoa, Jesus está do seu lado, está na sua casa. Se os seus olhos não estão vendo, não tem problema. Esses 2 discípulos também não estavam vendo. Mas Jesus estava lá. Em algum momento os seus olhos vão ser abertos e você vai notar o Senhor Jesus abençoando o pão da sua mesa. Está faltando alguma coisa na sua casa? Não está, porque o Senhor está abençoando. Não vai faltar. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pelo seu trabalho. Eu quero orar pela sua empresa, pelo seu negócio. Eu quero orar pelo seu sustento, pela sua saúde. E eu quero que você viva uma vida de paz. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado por esse tempo de reflexão. Muito obrigado porque a Tua palavra enche o meu coração de expectativas boas. Por mais que as notícias deem conta que não é bem assim, por mais que as notícias corram o contrário, eu fico com a Tua palavra, quando o Senhor diz que estaria conosco todos os dias. Muito embora teríamos aflições no mundo, o Senhor não nos abandonaria. Por isso eu tenho certeza que o Senhor está conosco. O Senhor é o provedor da casa deste meu irmão que está me vendo agora. O Senhor é o que põe o pão sobre a mesa, que dá o sustento para pagar o aluguel, para pagar a prestação da casa, do apartamento. O Senhor é aquele que dá toda a provisão. O Senhor é aquele que está do lado do teu filho, da tua filha, dessa família linda, para dizer: eu sou a paz, eu estou aqui, fiquem tranquilos,
nada vai faltar. O Senhor é aquele que vai restabelecer a economia do nosso país, depois de sanar a pandemia do coronavírus. Eu sei que o Senhor vai restaurar as nossas vidas. Senhor, coloca paz nessa casa. Restaura, Senhor, a esperança. Leva eles, Senhor, com os olhos voltados para Jerusalém, o lugar de paz. E que eles possam ver que o Senhor é um Deus que abençoa o emprego que Ele tem. Por mais que haja ameaças, de alguma maneira o Senhor vai abrir novas portas. O Senhor vai fazer surgir novas oportunidades. Abre os olhos dos teus filhos, para que eles possam ver o Senhor bem do lado deles, fazendo todas essas coisas. Sustenta essa empresa que está com dificuldade, que tem que pagar tantos funcionários. Reabre, Senhor, o comércio, a comercialização. Reabre as possibilidades. Reabre, Senhor, os olhos de quem não está vendo as oportunidades tão grandes que o Senhor está lançando sobre esta cidade, sobre esta igreja, sobre esta nação. Eu creio nisto, Senhor. Abençoa todos os teus filhos. Cura aquele que estiver doente. Cura, Senhor. Não deixe essa praga chegar na casa deles. Nós oramos pelos hospitais, nós oramos pelos doentes, nós abençoamos os médicos, os enfermeiros, todos os funcionários dos hospitais, que arriscando-se estão lá cuidando de vidas. Abençoa todos os policiais que estão na rua. Abençoa, Senhor, todos os serviços essenciais que não podem parar. Os supermercados que abastecem com alimento, as famílias, abençoa. Senhor, faça chover um tempo de abundância neste lugar. E que os teus filhos, agarrados na esperança de que o Senhor está vivo e está conosco, possam viver dias de paz, dias de melhoras. Em nome de Jesus nós abençoamos. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.